extintores. Faça desintoxicação diária das ansiedades do dia a dia. O fogo se espalhou rapidamente lá no apartamento de Joana. Começou então a partir de um curto-circuito lá por trás da geladeira. E dali então o fogo, em alguns minutos, se propagou por toda a cozinha. Começava então a atravessar a sala, e ali então os vizinhos sentiram uma fumaça. Bravos homens se reuniram e correram com extintores na mão, e assim conseguiram apagar o fogo que se iniciava naquele apartamento. Quando nós queremos apagar o fogo de algum incêndio, nós usamos extintores. Se quisermos apagar o incêndio que anseia corroer nossa paz, nós precisamos fazer uma desintoxicação das inquietudes diárias. Preocupação com as contas no final do mês, estresse no trabalho, brigas com o cônjuge, discussões na família, ansiedade por causa de um vestibular ou concurso, medo de se infectar por um vírus perigoso, temor de morrer asfixiado, angústia por causa da perda de um familiar ou de um amigo, medo de perder o emprego. Todas estas são inquietudes, são combustíveis para o fogo que consome a nossa paz. Mas existe sim uma forma de apagar esse fogo. E os versos 4 e 5 do Salmo 4 nos ensina sobre um processo básico, diário, de desintoxicação das inquietudes da vida. O Espírito nos ensina pelo salmista, você pode abrir no Salmo 4, verso 4 e 5, o que o Espírito nos fala pelo salmista, no Salmo 4, verso 4 e 5, ele diz: irai-vos e não pequeis. Vamos decorar esses versos? Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Vamos orar. Pai, abençoa-nos nessa noite com o teu espírito de consolo. Aquieta a nossa alma em Jesus. Amém. Em outras palavras, o que o salmista nos diz aqui nesse verso 4 e 5 de Salmo 4 é: não pequem quando vocês ficarem perturbados com muito medo ou com muita raiva. E para vocês não pecarem, faça o seguinte: achem um lugar calmo e busquem as motivações do seu medo ou da sua raiva no interior do coração. Ali, enquanto você busca as motivações, fique quieto até Deus te acalmar. Depois disso, adore a Deus, segundo as Escrituras, e coloque então sobre Ele a resolução de todos os seus problemas. Vamos então por partes? O salmista aqui nos ensina 6 passos para a desintoxicação diária da inquietação ou ansiedade. Hoje veremos 3, semana que vem mais 3. Primeiro, saiba, primeiro passo, que as perturbações podem te levar a pecar. Perturbação não é qualquer coisa, é um sério risco de levar você ao pecado. Inquietudes nos fazem pecar. Segundo lugar, busque um lugar quieto. Terceiro passo, busque as motivações do seu medo, da sua ansiedade, da sua angústia, da sua raiva. Quarto lugar, espere um tempo em silêncio, até Deus te falar e te acalmar. Em quinto lugar, adore ao Senhor, segundo as Escrituras. E em sexto e último lugar, coloque seus problemas diante do Senhor em oração, confiando que Ele irá resolver. Esses serão 6 passos que nós vamos aprender hoje e domingo que vem, para nos desintoxicarmos diariamente da inquietude. Começando no primeiro passo nessa noite, lembre-se, viver em inquietude é pecado. Primeiro passo, lembre-se, viver em inquietude é pecado. Salmo 4, versículo 4, inicia dizendo: irai-vos e não pequeis. Talvez uma melhor tradução e mais clara para o verso seja:
quando vocês ficarem irados, ou quando vocês ficarem perturbados, cuidado, não pequem. Não pequem. Ficar irado, perturbado ou pelo menos inquieto é uma possibilidade bem real nessa vida terrena. Todos concordam. Provocações constantes nos beliscam a alma e provocam em nós o quê? Animosidade, verdadeira efervescência no nosso espírito. Por exemplo, fofocas contra nós nos provocam. A desobediência dos filhos. Menino, não faça isso não, ele faz. Menino, não faça isso não, ele faz. Aquiles, faça isso não, né, Valéria? E ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz de novo. Meu Deus do céu, eu vou, né? E aí a mãe começa o vulcão se acendendo para explodir. Não é, Jocilda? E aí, então, nessa hora, vêm as provocações do dia a dia. Mas não apenas isso. Desrespeito dos cônjuges, dos patrões no trabalho, dos funcionários, se você é patrão. Insensibilidade dos nossos amigos com os nossos problemas. Erros das pessoas ao nosso redor. Conversando com minha esposa na vinda para cá, estávamos na congregação, temos o privilégio de estar lá nessa noite, pregando a palavra nessa tarde, e vindo para cá, conversando sobre a questão dos erros, né? E é interessante como nessa vida, nesse mundo, quando a gente não está sofrendo com os nossos próprios pecados, em consequência deles, estamos sofrendo com o pecado dos outros. E isso deve nos levar ao quê? Ansiar pela volta de Cristo, pelo novo paraíso, novo céu e nova terra, porque não tem como escapar de problema aqui. Quando não é os nossos, é o dos outros. E isso nos rouba a paz e nos traz inquietude. Tarefas difíceis temos que resolver diariamente, e isso nos traz o quê? Ansiedade. Percalços, topadas na caminhada da vida, um negócio que quebra, um emprego que eu perco. E isso vai me causando ansiedade e ativando a inquietude no meu coração. Todos esses exemplos são combustíveis inflamáveis jogados sobre nós. Mas o Senhor pode nos ajudar a impedir que acendam o fósforo da explosão. Podemos tomar um banho de água gelada, irmãos, antes que o fogo se propague, se espalhe dentro de nós. Vamos aprender com o autor do Salmo, Davi. Saul, primeiro rei de Israel, era um instrumento poderoso de provocação na vida daquele que matou o gigante Golias. Desde o início da atuação pública de Davi, do seu ministério, Saul começou a corroer o seu coração com inveja desmedida. Vamos lembrar que Saul faz várias estratégias para matar Davi. Davi, por mais de uma vez, tem a chance de expressar a sua ira e animosidade contra Saul, mas não o faz. Davi se ira contra Saul, sim ou não? Sim, mas ele não peca. Ele não se vinga. Ele ficou perturbado com a inveja, com a perseguição de Saul, mas mesmo assim ele fechou as comportas da ira, colocando toda a sua raiva aos pés do Senhor em oração. Até quando, Senhor, não tratarás dos meus inimigos, diz ele nos Salmos, e colocando diante de Deus todas as provocações que Saul fazia em sua vida. Esperou de Deus a vingança, e depois de poupar a vida do pai de Jonatas, Saul, numa caverna, lá no deserto de En-Gedi, Davi declara em 1 Samuel 24, versículo 12, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Você já me irou muito, já me provocou muito, já despertou em mim muito a raiva, mas eu não vou colocar sobre você e derramar sobre você essa raiva. Que o Senhor me julgue se o meu coração não está puro diante disso, se a minha consciência não está pura diante disso, se eu vou tocar a mão no ungido dele, por mais que ele me persiga e queira me matar, por mais que eu o tenha em minha mão, como nesse contexto aqui do deserto, onde Saul foi aliviar o ventre e ficou exposto a Davi para que Davi pudesse matá-lo facilmente. Mas Davi assim não o faz. Jesus ordenou não matar. Quem é que lembra desse mandamento? Mas sabe qual é um outro importante mandamento de Jesus? Sabe?
não fique inquieto. Quantos de nós lembramos que esse é um mandamento? Quantos de nós desobedecemos esse mandamento diariamente? E assim ficamos em pecado. Acabamos de ler, irmãos, hoje à noite, na leitura da noite, Mateus 6, verso 34, parte A. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Essa é minha ordem para você, como seu Senhor, como seu mestre. Esse é um mandamento que eu vos trago. Não se inquietem. Temos obedecido essa ordem? Ou temos desfrutado de uma vida perturbada, inquieta? Desculpem a palavra desfrutado, é uma ironia, mas essa palavra não é de forma nenhuma a palavra correta a ser usada. Temos sofrido diariamente a inquietude, achando que é normal e é uma consequência natural da vida, quando na verdade estamos pecando contra Jesus. Porque assim como ele disse, não matarás, ele disse, não se inquietem com o dia de amanhã. Porque isso é incredulidade, isso é falta de confiança no meu controle, no meu sustento, na minha provisão sobre vocês. É falta de fé em mim, no meu poder. É pecado grave. Outra tradução possível para esse verso é: não fique preocupado, não fique ansioso, não se deixe sufocar com os medos do amanhã. Essa ordem está clara para você? Tem alguma dúvida ainda que esse é o mandamento de Jesus para nós? Jesus não planejou uma vida de enforcamentos, de sufocos diários para os seus filhos. E se estamos vivendo em inquietude, tem algo errado, tem pecado na jogada. Estamos querendo talvez usufruir de bens que a gente não pode, que Deus não nos deu, e aí estamos atolados em trabalho. Estamos querendo fazer mais coisas do que Deus quis que nós fizéssemos. Então estamos atolados de tarefas. Quando uma coisa é importante, como ele diz a Marta, irmã de Maria, uma coisa, Marta, é importante. Eu não vou tirar de Maria. Ela está aos meus pés, enquanto você corre de um lado para o outro, inquieta e ansiosa, e acha ruim que a sua irmã está aqui comigo? Não, você que está errada. Você que está em pecado, e não ela. A vontade divina para você que está aqui nessa noite, que nos escuta por essa pregação de casa, não consiste em te sufocar com as preocupações do dia a dia. Provocações diárias para nos fazer ansiosos e perturbados são normais. As provocações são normais. Mas viver se entregando às provocações demonstra nossa imaturidade e nossa pouca sabedoria. Como síndico, tenho provado de um pastoreamento de ímpios. Irmãos, como tenho valorizado o pastoreamento de ovelhas e de filhos de Deus. Como é mais difícil e doloroso pastorear ímpios. Colocar ímpios para cumprir regimento e regras dentro de uma comunidade. Porque eles não obedecem simplesmente. Porque se eles não têm coragem de desobedecer bons, eles bebem cachaça para poder desobedecer bêbados. Depois dá a desculpa que estavam bêbados. E aí você não tem muitas vezes o que fazer, senão ficar multando e se desgastando e notificando e eles todos irados com você. Como aquele que coloca a regra e eles são aqueles que vivem para desobedecer às regras. Essa é a regra da vida deles, a desobediência. Irmãos, nós temos que não se entregar a essas provocações diárias. Eu sei que a minha realidade lá, com os ímpios lá fora, é também a sua realidade no seu trabalho, no seu dia a dia. Lidar com pessoas ímpias que não amam a Deus. E você sabe, assim como eu, quanto é difícil. E quanto elas te provocam. Provocam a tua ira, a tua raiva, sendo ímpios e vis e desobedientes e mentirosos.
Mas não podemos nos entregar e ficar inquietos e perder a nossa paz, o nosso sono por causa deles e das suas provocações. Você não foi chamado para viver uma vida de ansiedades, medos e inquietudes como Davi diante de Saul ou Jesus no templo diante de mercenários da fé. Nós podemos sim nos irar diante de injustiças, diante de descumprimento de regras, diante de um colega de trabalho mentiroso e ladrão. Podemos sim ficar irados com a maldade e o pecado. Todavia, nós não podemos permanecer irados e inquietos e ansiosos e raivosos diariamente com o mundo, porque a gente não vai suportar como ser humano isso. E vamos padecer e a nossa paz vai ser roubada. Isso vai criar um estado de pecaminosidade. Porque se você vive inquieto, irmão, uma hora ou outra você vai querer dar um escape. Em quê? Em pecado. Dar uma fugida. E fazer alguma coisinha também errada para poder dar uma relaxada, porque ninguém é de ferro. Não ache normal viver dentro do olho do furacão. Furacões chegam, mas passam. E assim deve ser na sua vida. Furacões chegam, mas o Senhor é forte abrigo contra as tempestades. Amém? Os furacões virão, mas você pode se esconder no refúgio que é o Senhor. E lá encontre paz. Encontre paz dentro do barco da vida onde Jesus está. E quando vier as tempestades, balançar o barco da tua vida e querer te afundar, lembre-se que elas não poderão te fazer afundar, se não for essa a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. O Senhor te sustentará até o último dia do plano que Ele tem para você aqui. Segundo lugar e segunda atitude para que você viva uma vida livre da inquietude. Além de lembrar que a inquietude é pecado, busque um lugar longe de inquietações. O verso 4 continua dizendo: consultai no travesseiro o coração. A ideia da frase é: pondere na sua cama. Uma outra tradução possível: medite na cama antes de dormir. Respire fundo, reflita sobre o seu dia. Em outras palavras, o salmista, pelo Espírito, nos manda: busque as motivações pecaminosas que percorreram o seu coração, as motivações pecaminosas ou não, que encheram o seu coração de ansiedade naquele dia. Antes de dormir, separe um momento na sua cama, ou no banheiro, ou na sala, ou no lugar que você possa ficar sozinho. E ele pense: o que foi que me provocou hoje ira e ansiedade e inquietação? Em que dessas coisas eu poderia evitar? O que dessas coisas eu poderia ter colocado diante de Deus? O que dessas coisas eu poderia ter resolvido mais facilmente, sem precisar mirar, sem precisar ficar fora de si? Marcos relata em seu evangelho que depois de um dia produtivo de trabalho, de ensinos e de curas, os apóstolos voltaram animados para prestar contas a Jesus do seu trabalho. E se o trabalho tinha acabado totalmente naquele dia, ou no ministério deles, o trabalho tinha terminado, finalizado, completado? Não, óbvio que não, nunca. O trabalho de tratamento emocional, o trabalho de curas físicas, nunca vão parar até o tempo que Jesus voltar para essa terra. Pessoas naquele momento em que os apóstolos vinham até Jesus, estavam na porta de Jesus e dos discípulos, ali fora, doloridas na alma e no corpo, clamando. Alguns, você pode imaginar, estavam chorando lá fora: Jesus, me ajuda! Jesus, ajuda meu filho que está doente! Jesus, está doendo essa dor! Cura-me, trata-me! E gritavam lá de fora, já no fim do dia de trabalho. Jesus e os seus discípulos podiam ouvir o choro lá dentro da casa, podiam ouvir o desespero daquela multidão lá fora. E aí você e eu, nosso coração hipócrita, dizemos: mas é claro que Jesus e os apóstolos deveriam então sair, e além de passar o dia inteiro no trabalho de cura, agora passar a noite inteira também, não é? Muitas pessoas doloridas lá fora, sofrendo. Mas será que foi isso que Jesus fez? O mestre de amor
chega para os discípulos e chama eles para ir para longe do povo naquele momento. Para escapar do povo naquele momento. A hora de cura e de trabalho tinha acabado. Agora, como seres humanos limitados, humildes, que se colocam no seu lugar de pessoas limitadas, era hora de descansar. Seres humanos não conseguem ficar 24 horas por dia tratando, nem curando, nem trabalhando, nem servindo as pessoas. Isso é impossível. Isso é coisa da divindade, onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode, mas a gente não. E Jesus aqui, mesmo sendo Deus, mas como homem, ele nos mostra, olha, eu sou o Deus de amor. Eu sou a encarnação do amor. E eu digo para vocês, trabalhem, sirvam e amem, mas também separem um tempo para o seu descanso. E não ousem querer amar mais do que a mim. Porque isso é arrogância, estupidez, falta de sabedoria. Jesus e os discípulos agora precisam curar o corpo e o coração, para poder no outro dia ter força para continuar amando e tratando as pessoas. Precisam de intimidade, precisam de sossego, precisam estar com os amigos apenas, com a família apenas agora, descansando a mente e o coração. Precisam de um lazer, de puxar o ar e renovar as energias para o próximo dia de trabalho. Jesus proíbe a continuação do trabalho naquele dia. Marcos 6, 31 a 32, ele diz, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, sem ninguém para vir atrás de nós, sem ninguém para vir pedir a nossa ajuda agora. Desliga o celular, se fosse hoje. Desliga o celular. Vão reclamar que você desligou? Vão. Mas desliga. Desliga mesmo assim. Porque, diz o texto, eles não tinham tempo nem para comer. Nem que seja para dar um cochilo durante o dia. Nem que seja para respirar, tanto eram as pessoas necessitadas, como também o são ainda hoje. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Para um lugar solitário. Se você quiser se desintoxicar das inquietudes do dia a dia, você precisa, é questão de vida ou morte, encontrar lugares solitários para você orar, conversar com Deus, ficar em silêncio, meditar, refletir sobre as dores, as bênçãos, os livramentos e os ensinos de Deus naquele dia. Ah, pastor, se o senhor fosse mãe ou pai, tivesse 3, 4 filhos, eu sei que você tem uma hora no banheiro, eu sei que você tem uma hora antes de dormir ali, que todo mundo está dormindo, não é possível. Nem que seja 5 ou 10 minutos para você fazer isso, quando só tem 5 ou 10 minutos. Eu sei que você tem uma hora que você para assistir uma novela, ou uma série, ou um jornal, para se alimentar muitas vezes de mais lixo, de mais informação ruim, de mais notícia horrível, de mais briga política e raiva, e provocações da sua raiva. Não faça isso. Pode assistir uma novela ou um filme, uma série, mas não pode deixar que isso tire o seu tempo para buscar um lugar silencioso. Se você tem 1 hora para um lugar silencioso durante o dia, divida pelo menos para meia hora de uma coisa que você gosta de fazer e meia hora para fazer isso. Mas você tem que ter esse tempo se quiser ser saudável emocionalmente, espiritualmente. E veja que, irmãos, como a Bíblia é perfeita. Esse salmo tem 3.000 anos. 3.000 anos. E a gente hoje se enchendo de remédio para ansiedade, ansiolítico. E enchendo as clínicas de psiquiatras e psicólogos e enchendo os gabinetes pastorais. Porque a gente não consegue parar, nem ter tranquilidade, e nem ter paz, e vive inquieto e ansioso e sufocado. Mas a Bíblia já nos traz, irmãos, cura para isso. Precisamos mudar as nossas vidas de fato, de verdade, e mudar os nossos hábitos. Esse hábito que está te matando aos poucos, tirando a tua alegria.
vem para a igreja e não consegue focar nem por 10 minutos numa pregação, nem no louvor, a mente irrequieta, a mente não para, feito um turbilhão, pensando nas 1 milhão de coisas de fazer amanhã. É o seu caso aqui nessa noite? Isso não é vida. E nem foi o que Deus planejou para você. Isso não é o que Deus quer para você. Isso não é normal. Não é só não matar e não roubar, irmãos. É ter uma vida segundo Deus quer em qualquer área, em todos os momentos, em todas as partes da minha vida. A atitude de ficar 24 horas em disposição para as pessoas é tola, é hipócrita ou idólatra. É tola porque vai te destruir rapidamente. Eu estou 24 horas disponível para qualquer pessoa que quiser. Pois bom, você vai servir as pessoas por 1 ano, 2 ou 3 e vai dar um piripaque. Tá bom, sua escolha. Você não vai conseguir fazer isso por 30 anos. Por 40 anos. É hipócrita porque, na verdade, irmãos, sejamos sinceros, ninguém no mundo consegue estar disponível realmente para os outros 24 horas por dia. É só discurso, palavra vazia. Quantas vezes alguém lhe disse, um pastor ou um professor, estou disponível para você 24 horas por dia, ou um amigo seu, e você mandou uma mensagem e ele não respondeu no dia. Com certeza eu já fiz isso com você. Confesso. Porque nós não estamos 24 horas disponíveis para ninguém. A gente está muitas horas disponíveis, muitos momentos disponíveis para servir uma pessoa, mas não 24 horas por dia. Nós temos cada um nossos trabalhos diários, nossas prioridades, nossos programas de organização para o nosso trabalho, para a família, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe. E não tem como você disponibilizar 24 horas para todo mundo, porque você é uma pessoa só. Jesus não se disponibiliza para ajudar os outros 24 horas por dia. Por que é que nós queremos fazer isso? Porque somos tolos. Vivemos num mundo de imaginação. Hipócritas, muitas vezes. Queremos dar uma de bonzão, mas melhor do que Cristo. É também idólatra, porque quem quer se disponibilizar 24 horas por dia para os outros, tenta passar uma imagem de um super-homem que nunca foi nem vai ser. Que não tem energia, que não tem força para ficar 24 horas disponível, que chega um momento que está já arquejando, morrendo, e tem que dormir, tem que parar, e tem que ficar ali aéreo, sem assistindo alguma coisa, ou pensando alguma coisa, ou em silêncio, para poder a mente parar um pouco e ela colocar algum óleo nela, algum combustível nela, porque ela já se desgastou totalmente durante aquele dia. Não temos capacidade mental, nem emocional ou física para poder fazer isso e amar pessoas 24 horas sem parar todos os dias. Nem Jesus fez isso, nem eu e você somos obrigados a fazer. E quando nós queremos fazer isso, a consequência é uma vida de pecado inquieta. Já viu pessoas que não sabem dizer não para ninguém? Você é assim? E você talvez se justifique. Não é porque eu sou muito amorosa, pastor. Eu sou tão amorosa, sabe, que eu não consigo dizer não para ninguém. Qualquer hora do dia ou da madrugada, ou qualquer hora que a pessoa precisar de mim, eu estou disponível sempre, sempre. Quem quiser, o mundo inteiro. E aí vive perturbada, vive precisando de remédios, vive precisando de tratamentos, vive inquieta, vive triste. Às vezes o sorriso é apenas uma falsidade, porque é estressada, não consegue dormir direito à noite, é perturbada, é perturbado. Você deve sim amar intensamente, amar o quanto possa, o máximo que possa, diariamente, mas o máximo que possa. Você tem um limite, eu também tenho limites. E cada um tem seus limites. Nós temos que respeitar isso, irmãos. Tem pessoas que conseguem servir mais horas, amar mais horas do que outras, tem mais energia, mais força. E você olha para elas e você admira. E tem outros que servem menos.
E nem sempre é porque aquela outra ama menos. Às vezes porque ela tem uma estrutura mais limitada. Ela tem uma saúde mais limitada, ela tem uma disposição mais limitada. Isso vem de Deus. É Deus que distribui as suas capacitações. Não sou eu e nem você. Cuidado com os seus filhos, para não exigir que um tenha a mesma disposição do outro, a mesma força e energia do outro. Não, cada pessoa é um mundo e é diferente. Assim como eu, como pastor, não posso exigir que minhas ovelhas todas tenham o mesmo ritmo de serviço, disponibilidade. Isso tem a ver com a soberania de Deus. É Deus que me dá pessoas disponíveis para servir na igreja, com tempo disponível para servir em algum momento, em alguma hora. É Ele que me dá, da forma como Ele quer. E eu não posso ficar chateado ou com raiva quando, de repente, em alguma área não tem alguém que eu precisasse para me ajudar. O texto de Marcos 1, 36 a 37, narra que os discípulos, aí, pessoas que procuravam Jesus intensamente. Diz que Jesus era procurado intensamente. Imagine um artista famoso, em que não pode aparecer na rua, que corre 50, 60, 70, 100 pessoas para cima dele. Imagina. Assim era Jesus. Mas ele não se rendeu à pressão popular. Desintoxique-se das inquietudes da vida. Busque lugares solitários, aquietados, longe das pessoas, longe de quem quer pedir a sua ajuda. Isso não é egoísmo, irmãos. Se for, não é você ficar a vida inteira fazendo isso, né? Isso aí sim é egoísmo. Não é ficar a semana toda, o mês inteiro, a vida toda, o ano todo fazendo isso. Mas diariamente separe um tempo para parou. Agora aqui sou eu e Deus. Vou restaurar minhas energias, minhas forças, para amanhã ser uma mulher novamente inteligente e saudável para trabalhar. Para amanhã ser um marido novamente inteligente e saudável para trabalhar. Para amanhã ser um profissional saudável para trabalhar. Parou. Eu não sou Deus, não. Eu não sou onipotente, não. Eu tenho um corpo limitado, que cansa. Que cansa. Terceiro e última atitude para nos livrarmos da inquietude nessa noite. Busque as motivações da sua inquietude. Lembre-se que inquietude é pecado, viver em inquietude é pecado, ter uma ou outra inquietude diariamente porque alguém provoca uma ira não é pecado em si. Okay? Irai-vos, diz o texto, não pequei. Ou seja, a gente pode se irar. Jesus se irou lá no templo, diante das injustiças, mas você não pode viver em inquietude. Jesus se irou, depois ele se acalmou, pacificou o coração. Jesus discutia com os fariseus, depois ia para um lugar solitário, orar e baixar o ânimo. O problema é viver em inquietude de manhã, tarde e noite. Terceiro lugar, busca as motivações da sua inquietude. Segundo lugar, foi o que nós vimos? Segunda atitude? Como é? Exatamente, buscar um lugar solitário. Buscar um lugar onde você possa ficar entre você e Deus. Não é obrigado a ir para um bosque. Quem tem esse privilégio de ter um bosque, uma região mais deserta, perto de casa, de ir lá orar, amém. Os puritanos antigamente faziam muito isso, iam caminhar nos bosques e orar e viver longe de Deus. Os meninos aqui, Adria e Isaías, me invejam porque eu tenho uns bosques lá perto de casa. Mas se você não tem bosque, você pode arrumar um quarto, trancar a porta, um banheiro, que seja como eu fazia lá em Souza, quando eu não tinha bosque, e se trancar. Ou então mesmo antes de dormir, quando todo mundo dormir, vai lá e não dorme antes de fazer esse exercício, um lugar solitário. Terceiro e último lugar, busca as motivações da sua inquietude. Sabendo que a inquietude é pecado, e buscando um lugar solitário diário para você acalmar a mente e o coração, nesse lugar você vai refletir sobre a motivação dos seus atos e das suas inquietudes durante o dia. Se você quer se livrar da inquietude, ao descobrir o que motiva a sua inquietude, você vai então chocar essas inquietudes e perturbações com as verdades da Bíblia. Por exemplo, vamos para a prática? Vamos lá. Suponha que a sua inquietude seja com respeito ao sustento básico financeiro. Estou falando com alguém aqui? Suponha que por causa da pandemia você está amedrontado ou você está inquieto, preocupado com as condições financeiras, porque está tudo muito difícil, perdeu o emprego o seu marido ou você,
ou seus pais, os seus negócios estão ruins, não tá vendendo pela metade ou menos, as causas não chegam para você advogar, ou os pacientes, se você tem alguma área da saúde, ou a limpeza, se você trabalha na parte de limpeza, enfim. Você está inquieto com essa questão do sustento, porque está faltando uma condição mais folgada para você. Está meio sufocado. O que é que você faz nessa hora? Você vai chegar no seu lugar solitário e vai pensar, o que é que está me deixando tão inquieto e com medo? E está me incomodando, está me deixando meio sufocado. Ah, é isso mesmo. Estou com medo de, caramba, no final do mês não ter condição de pagar a feira, de pagar a energia. O que é que eu vou fazer? Já cortei gasto nisso, naquilo, cortei no que deu já. Meu Deus, será que vai dar? Está com medo de não conseguir um trabalho digno no futuro, se você é jovem. Meu Deus, as coisas estão tão difíceis, eu estou aqui agora ainda fazendo a faculdade, será que vai dar certo? Será que vai ter emprego para mim ainda quando eu terminar essa faculdade? Será que eu vou passar fome? Ou você que está empregado, está com medo de perder o trabalho por causa da crise. E como é que vai ficar minha família se eu perder o trabalho? Vala, meu Deus. E nessa hora você vai chocar esses pensamentos com promessas bíblicas. Tipo o quê? Lemos hoje à noite, Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, ou em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? A água, a energia, a gasolina, o aluguel, os fornecedores, essas coisas vos serão acrescentadas. Uma promessa. Uma promessa que Deus está fazendo. As coisas que Jesus promete é exatamente aquilo que está lhe inquietando. Porque o que é o dinheiro? É apenas uma moeda de troca, um símbolo, né? Mas claro que ninguém come dinheiro. Ninguém usa dinheiro para produzir energia, nem gasolina. É apenas um símbolo. O que você precisa não é o dinheiro em si. Você precisa de quê? Da comida, da casa. Não é? Das roupas para vestir. Pronto. Jesus está dizendo, essas coisas vão ser dadas a você. Como? Não importa, mas vão chegar na sua mão. Nem que elas nasçam de uma árvore. Mas eu vou lhes dar. Eu vou lhes dar através do trabalho, que é o que ele faz em regra. E se faltar o trabalho, eu faço cair do céu, eu toco o coração de quem eu quiser na China, no Japão, na Rússia, para enviar uma oferta para você. Eu quero que você busque o meu reino em primeiro lugar. Eu quero que você busque ser santo. Me ame, me sirva. Seja fiel a mim. Em qualquer área da sua vida, desde casa ao trabalho. E essas coisas vão ser acrescentadas a você. Ah, mas quando eu tiver um filho, vai aumentar. Eita, não vai dar mais. Você tem um filho hoje? Não. Então pronto, eu disse que as coisas vão ser dadas quando você necessitar delas. Você não tem um filho hoje. Quando o menino chegar e abrir a boca atrás do leite, aí você pode me questionar. Você pode me perguntar, cadê o leite? Mas até lá, quiete a alma. Descanse. Vá dormir. Vá descansar. Eu sou o teu pai. Pais não deixam faltar nada que os filhos realmente precisam. O pai humano e mau e pecador. Imagina eu. E você vai repetir essas promessas diante de você quando vier esse pensamento à tua mente à noite, quando você estiver pensando no que está te inquietando. Fala até em voz alta. Buscai, abra a Bíblia lá e recita. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E essas coisas, a comida, o gás, roupa vai ser acrescentada. Mas suponha que sua inquietude não seja sobre a questão financeira, mas seja por ambições, como, por exemplo, você tem um desejo muito forte de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, de expandir os seus negócios. E para isso você precisa, então, talvez cometer uns pecadinhos, né? Trabalhar no dia do Senhor, mentir para ganhar mais, fazer alguns desvios, algumas falcatruazinhas. Pegar alguns atalhos, né?
vai fazer o que agora? Você vai chocar essa motivação com o texto de Marcos 8,36, por exemplo. Ou um outro texto que trata disso. Marcos 8,36 diz: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta ao homem construir um império? Ter milhões na conta. E ao final da vida, curta, miserável, ele se deparar diante de mim e não tem nada para me entregar. Nada. O que adiantou para ele? Eu pergunto, o que adiantou para ele aquele rico louco que enchia os seus depósitos de grãos? Ah, minha alma agora está regalada para muitos dias. Come e bebe-te, minha alma, come e bebe. E você regala, e descansa, e relaxa agora porque você tem muita renda. E agora vamos curtir a aposentadoria. Louco. Não vai ter aposentadoria. Hoje mesmo eu vou te requerer a tua alma. E aí, o que é que tu tem para mim? Tu juntou muita coisa no celeiro, mas o que é que tu tem para mim? O que é que tu juntou para a eternidade? E é isso que importa. Diga para você mesmo, não existe vantagem em ganhar dinheiro, bens, poder, o mundo inteiro, se ao final da vida eu for condenado a viver longe de Deus para sempre. Não tem vantagem. Quem disse isso? Zequinha da esquina? É só uma opinião dele? Não. Jesus Cristo, o Senhor, disse que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Disse que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e construir um império se ele se desvia da vontade de Deus para a vida dele. Lembre-se também de Marcos 4,19, onde Jesus ensina que os cuidados do mundo, os prazeres, a fascinação da riqueza, as coisas belas que a riqueza nos apresenta, e as demais ambições que o mundo nos provoca, através das propagandas, compre um carro, compre isso, compre essa comida, compre essa roupa mais cara, compre essa casa desse bairro que é mais caro. Isso tudo vai enchendo a gente de ambições. De Jesus, que essas coisas juntas, quando elas se juntam dentro da nossa mente e coração, de Jesus que elas sufocam a palavra de Deus dentro de nós. E a nossa vida fica infrutífera. A gente vira uma árvore raquítica que não cresce, não desenvolve, porque não é bem alimentada ou porque é alimentada com água podre, não com água pura, e aí não desenvolve, não cresce. Você já viu irmãos na igreja que passam 5, 10, 20 anos, 15 anos e não desenvolve a fé. Hoje, talvez, algumas pessoas com 10 anos de crentes soube o que era propiciação, o que era expiação. Questões básicas da fé. O que é isso? Estava perdendo muito tempo fazendo outras coisas. Ambições lá fora. Concorrendo. Não teve tempo para ler a Bíblia, nem perguntar o que é que significavam essas palavras na Bíblia. Não teve tempo. Nem para ler a Bíblia, quanto mais meditar na Bíblia mesmo, né? Refletir, perguntar as coisas, sabe? Querer saber das coisas. Lembre ao seu coração que se você continuar inquieto com tantas ambições, você não vai dar frutos no reino. E você vai ser uma mulher ou um homem pobre espiritualmente. Quando eu chegar diante de Deus, qual vai ser a qualidade do teu sacrifício, da tua vida? Vai ser madeira, feno e palha? Ou vai ser prata, ouro? Madeira, feno e palha diante do fogo se derrete e vira nada, cinza e pó. Se a tua obra ou a minha obra nesse mundo é por ambições, é por desejo de ficar rico, é para querer ser bonito diante dos homens, aplaudido diante das pessoas, diante de Deus, irmãos, podemos ter um império de bilhões, mas diante de Deus, como diz Jesus, a igreja de Laodiceia, somos pobre, cego e nu. Não temos nada. Nada. Eu sempre estimulei essa igreja a buscar crescimento, qualquer área, trabalho, negócio, investir, crescer, ser ousado. Mas lembre-se, isso não pode suprimir a vida com Deus, a igreja, a leitura da palavra. Está errado. Não é essa forma. Não é essa forma. Não é esse, não vá pegar atalhos.
como aqueles jovens que vão estudar para medicina, adolescentes, 17, 18 anos, crentes, aí param de ir à igreja para ficar nos cursinhos do final de semana o ano todo, estudando para a prova de medicina. Ah, porque é muito concorrido, né? Aí tem que deixar de ir para a igreja. Como é? Aí depois, quando ele passa no vestibular, aí passa um ano, seis meses, tá tomando cachaça com os amigos na faculdade. Aí os pais todos assustados. Pastor, o que foi que aconteceu? Meu filho era tão fiel. Ah, não foi você que apoiou seu filho a faltar à igreja o ano todo para estudar para medicina? Não era o seu sonho? Era, mas eu não sabia. Sabia? Você acha que ele vai ficar o ano inteiro longe do Senhor, longe da palavra, só estudando matemática, física e química, e vai estar fortalecido quando entrar para a medicina? E se deparar com as tentações de uma universidade? Pais, cuidado, para que você não imponha sobre os seus filhos as suas ambições frustradas. Você queria ser médico, você queria ser rico, você queria ser empresário, você queria ganhar as coisas do mundo e não conseguiu, e agora está impondo aos seus filhos e permitindo que eles fujam da presença do Senhor para poder ganhar as coisas do mundo. E depois vem chorar quando eles estão no pecado, nos vícios, nas cadeias desse mundo. Tenho certeza que se você ama a Deus, não importa quanto sucesso seu filho tenha profissionalmente ou financeiramente, você vai estar triste ao vê-lo longe dos caminhos do Senhor. Então não faça isso, jamais apoie seu filho a buscar um sonho mundano e terreal em sacrifício das coisas de Deus. Um último exemplo para encerrarmos. Sabe, suponha que o motivo da sua inquietude esteja sendo o medo da morte por causa de bandidos da violência ou por causa de enfermidades como o coronavírus ou outras desses dias. Será que eu falo com alguém aqui? Talvez traumatizado com tantas mortes dolorosas ao seu redor. Choque essa motivação da tua inquietude e do teu medo com a verdade de Jesus, entre outras, a de Mateus 10, 28 e 31. Mateus 10, 28 e 31, anote em casa, releia, decore. Diz o Senhor Jesus: não temam, não temais os que matam o corpo. Não tenha medo daquilo que mata o corpo. Isso pode ser um bandido ou um vírus. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, tenham medo antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse. Aplicando para hoje, os pardais não são seres de valores ínfimos, insignificantes? Quanto você pagaria por um pardal hoje aqui em Juazeiro? Você tem aos montes, lá em casa aparece um quase todo dia na janela, querendo roubar as coisas lá de casa. Já pensei em prender para vender. Será que dá para pagar energia, Ari, no final do mês para vender os pardalzinhos? Não dá, provavelmente, né? Porque não vale muita coisa, o pardal. Só que de Jesus, nenhum desses pardais, que não valem nem R$1, nenhum desses pardais cairá em terra sem o meu consentimento. Sem que eu diga sim, caia. Sem que eu permita. Quanto mais vocês, que eu dei a vida, que eu derramei o meu sangue, não temais. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados por mim. E fica implícito de que ele diz: nem o cabelo da sua cabeça cai sem que eu diga sim. Recebe essa palavra, Davi. Ou qualquer outro aqui que está perdendo bastante, né? Descansa. Nenhum cabelo cai. Nenhum.
Se eu não disser, sim, essa é a minha vontade. Não temais, pois, não fiquem com medo, meus filhos, meus discípulos, porque vocês bem mais valem do que muitos pardais. Pega essa palavra e choca no teu medo. Choca com o teu medo. Na prática, lá naquele canto silencioso. Faz isso. Usa a inteligência que Deus te deu. Usa a Bíblia que está na tua mão, na tua cabeceira. Antes de ir na farmácia comprar o ansiolítico. Abro parênteses para dizer que existem casos já graves que precisam de ansiolíticos e remédios. A gente aqui nunca fomos negacionistas da ciência ou alguma coisa parecida. Fecho parênteses para dizer que antes de ir até o psiquiatra, psicólogo, antes de ir atrás dos remédios que Deus deu a condição de você ter pela ciência, busque a cura com o Senhor, porque ela não tem que pagar, ela não tem química que vai prejudicar teu corpo e trazer outros efeitos. Ela é gratuita e muito eficaz. Quantos já foram curados e quantos têm pacificado o coração durante séculos e séculos com essa palavra? Quantos não tinham nenhum remédio na antiguidade para ansiedade, para inquietude? E ou era a palavra ou não tinha solução. E foram curados e tratados. Lembre a sua mente que a sua vida está nas mãos de Deus. Você não deve temer os bandidos ou enfermidades que podem te matar. Devemos temer tão somente aquele que sustenta nossas vidas e que, se nós vivermos em inquietude diária, em desobediência aos seus mandamentos, em incredulidade, correndo para cima e para baixo, cheio de ambições, ele sim pode se irá conosco e nos tirar daqui. E nos matar. Ele sim pode. Basta um sim. Basta não ter mais paciência com você. Acabou para você agora. Hoje é seu último dia. E acabou para você. Não tem mais o que fazer. Louco, hoje mesmo, vou pedir a tua alma. É esse que você tem que temer. Se Deus protege e guarda a vida de um pardal que não vale menos de R$1, que não vale R$1, quanto mais a sua vida. Se Deus controla cada cabelo que sai da sua cabeça, será que Ele não vai ter domínio sobre os dias da sua vida ou sobre a sua morte? Concluo. Lucas registra um questionamento essencial de Jesus para quem não quer viver em quietude. Jesus pergunta: qual de vós aqui, receba essa pergunta, qual de vós aqui, por ansioso que esteja, inquieto que esteja, agoniado que esteja, preocupado com amanhã que esteja, você que está aqui nessa noite, que está preocupado, que nos escuta de casa, preocupado com as coisas dessa semana, eu mesmo estou atolado. Pregação quarta, quinta, domingo de manhã, aula sistemática, à noite, evangelismo. Se você está comigo aqui, atolado de coisa, vamos junto. Aplicarmos as nossas vidas agora. Somos humanos, cheios de responsabilidades. Em uma área, em outra. Vamos lá. Vamos aplicar. Qual de nós, você ou eu, por um agoniado, inquieto que esteja com uma série de coisas para fazer essa semana, pode acrescentar um côvado ou o tamanho de um antebraço, ou aplicando de forma mais didática, pode acrescentar 15 minutos à sua vida. Pode acrescentar 10 minutos à sua vida. Então, vamos pensar junto, irmãos. Aqui, Jesus está nos chamando a ser inteligentes. Vamos lá, vamos usar a cachola, usar a cabeça. Você está muito preocupado com a semana, né? Muita coisa para fazer, não está? Tá. Ok. Pare e pensa. Primeiro, só vai acordar amanhã se eu quiser. E eu mandei você não ficar inquieto. E se você ficar me desobedecendo, quem sabe eu não deixo você nem acordar.
Aí você não vai só não fazer o resto das coisas, você não vai fazer nenhuma coisa na semana, porque aí está morto. Então, bora por partes? Primeiro, você consegue acrescentar meia hora de vida a você? Não, não consigo. Então pronto, vamos lá. Está nas minhas mãos a sua vida, que é o principal. O que vem depois? Seu trabalho, suas questões de casa, questões de trabalho fora, trabalho na família, isso aqui é menor. Se eu te capacito a viver, eu te capacitarei a exercitar e exercer o que eu mandei você fazer. Qualquer área da vida. Confia em mim, ora, entrega nos meus braços e vai dormir. E vai descansar. Porque eu velo pela tua alma, dia e noite. Eu sou aquele que trabalha dia e noite. Eu sou o único que posso trabalhar dia e noite. Você não. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas de Jesus, Lucas 12, 25 a 26, as coisas mínimas, que é respirar. Irmãos, nesse tempo de pandemia, a gente não tem mais desculpa, né? Para questionar isso. Nem respirar você consegue sozinho, se eu não der o aval. Nem respirar você consegue. Aí você quer fazer grandes coisas e grandes empreendimentos e abraçar o mundo todo, né? Sem mim. Não funciona. Isso é tolice, burrice. Nossa inquietude não resolve nada, irmãos. Não ajuda em nada, não resolve nada. E sempre é tolice. Segundo Jesus, é inútil ficar ansioso sobre qualquer coisa. Tudo que você achou que resolveu, porque você é uma pessoa agitada e não para, e corre para lá e para cá. Sabe o que acontece? Na verdade, essas coisas também se resolveriam, até com mais sucesso, se você estivesse resolvendo, descansando, aquietado, tranquilizado na presença do Senhor. Quem aqui é como eu e acha que resolve todas as coisas quanto mais correr? Quanto mais horas fazer? E não é assim a lógica do reino. Aos seus, o Pai dá, enquanto não fazem nada e dormem. Ixi, que palavra que eu não gosto de ouvir. Como é duro para mim saber que muitas das minhas correrias e inquietudes foram inúteis, porque Deus me daria do mesmo jeito se eu estivesse descansando tranquilo e trabalhando menos horas, dedicando mais tempo à minha esposa, dedicando mais tempo aos meus irmãos e àqueles que eu amo, e sentando com eles jogar a conversa fora por 1, 2 horas. Deus me daria do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A minha inquietude não resolve, nem me traz nada, nem me abençoa em nada. Apenas me maltrata. Nós não podemos fazer nem a coisa mínima que existe, que é respirar ou viver, porque achamos que temos força para resolver outras coisas. Você pode lembrar da tempestade que passaram os discípulos lá no Mar da Galileia? Qual foi o grande problema deles? Lembra? A tempestade em si é pecado? Não, elas vêm. As lutas vêm, provocações vêm. Mas diz o texto de Mateus que eles repararam na força do vento e não no poder de quem estava com eles no barco. E ali questionaram até mesmo o amor de Jesus. Mestre, tu tá aí, tu não liga pra gente não? Fica dormindo aí? Só faltaram lhe dizer, feito um vagabundo, não trabalha? Quer dormir aí? Um travesseiro? Acorda para trabalhar? Que a gente está aqui feito uns doidos, correndo aqui, tirando água, feito uns malucos, indo e voltando, o senhor aí dormindo? Os seguidores mais íntimos de Jesus ficaram ansiosos e amedrontados, tentando resolver com a própria força a tempestade que
ameaçava afundar o barco, enquanto Jesus estava lá dentro do barco. O dono do universo, o criador do mar da Galileia, o criador dos ventos, estava com ele no barco, com eles no barco. Mas eles temiam ser afogados pelo mar, pelo lago. Quando já começavam a naufragar e viam que as suas forças não suportavam mais, é que eles vieram pedir ajuda. E veja se não é assim na minha vida ou na sua vida muitas vezes. A gente corre, inquieto e ansioso, desobedecendo todos os mandamentos de Jesus para não ficar ansioso e inquieto. E a gente fica correndo ansioso e inquieto até que chega num clímax que não dá mais. E a gente volta feito um cachorrinho, com o rabo entre as pernas. Senhor, me ajuda, não dá, não consigo, eu pensei que dava. Eu pensei que eu tinha força para passar o resto da vida assim, sem parar. Mas não dá para mim. Diz no verso 14, 30 e 31, Mateus 14, 30 e 31, que reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, Pedro gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Já voltando à história do barco no mar da Galileia, Marcos 4, 39, ele despertando do sono, dormindo no barco, Jesus, quando acordou com o desespero dos discípulos, calmo e pacífico, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. Quem sabe essa palavra é para o seu coração nessa noite? Quem sabe como esse vento ou essa tempestade no mar da Galileia é o seu coração e a sua mente nesse momento? Que tal ouvir essa palavra de Jesus? Acalma-te, emudece, se aquieta. A tua correria não vai mudar o meu plano para você, nem para a tua história. Não adianta. Não adianta o quanto você corra. Não vai ser diferente do que eu planejei para você. Nem que eu te traga quebrado, mas você vai fazer o que eu quero. Para de correr e espernear. É o que eu quero, é o que eu planejei, não é o que você quer. O vento se aquietou e fez grande bonança. E aqui eu quero que você imagine a cena. Tempestade no barco, batendo, azoado, vento. Os discípulos desesperados, com medo, gritando. E de repente Jesus vem com 2, 3 palavras e ordens. 2 palavras aqui. Acalma-te e emudece. Na mesma hora, o mar silencia. Irmãos, quantas vezes nós corremos agoniados, quando bastava ter confiado naquele que estava do nosso lado no barco. Quando bastava ter pedido a Ele para resolver. Tem coisas que Deus quer que a gente resolva, mas em primeiro lugar você deve pedir para Ele resolver. Se Ele não quiser resolver sozinho, Ele pode te usar para resolver. Mas em primeiro lugar, pede para Ele resolver. O que a gente primeiro quer resolver com a nossa força, para depois, quando a gente está morrendo, pedir a Ele ajuda. Mude essa ordem. Irmãos, essa palavra de Jesus é muito dura no verso 40, capítulo 4 de Marcos. Olha o que ele diz aos discípulos e olha o que ele diz para nós que vivem em quietude. Por que vocês são tão tímidos e covardes? Como é que vocês não têm fé? Como é que vocês veem tudo que eu faço, o meu poder, minhas curas? E vocês não confiam que eu possa resolver esse problema que você está sofrendo e está te deixando inquieto? E você acha que eu não tenho força para resolver isso? Como é que você não lembra de tudo que eu fiz na história da Bíblia, na história redentiva? Meus grandes milagres e meu grande poder. Por que é que você esquece disso? E fica correndo feito um louco, uma barata tonta.
sem paz. Por que somos assim, irmãos? Por que tememos naufragar nas tempestades quando Jesus já traçou as páginas das nossas vidas e o capítulo da nossa morte? Jesus já traçou. Salmo 139, cada um dos nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Por que deixamos para chamar por Jesus depois que consumimos todas as nossas forças? Quando Ele prontamente nos estende sua mão poderosa na hora que clamarmos. Não precisa ser quando a gente estiver morrendo. A resposta é porque falta fé. E inquietude contínua é uma expressão de um coração com pouca fé, que abraça todas as dores e lutas da vida sozinho e que não confia que Deus está do seu lado para resolver com você ou por você muitas vezes. Uma pessoa que se vê só e que não tem uma certeza que Jesus está presente em sua vida. Que como aqueles apóstolos, por mais que Jesus esteja ali do lado, eles não veem Jesus. Eles não lembram de Jesus. Eles não lembram que Jesus está no barco. Está na sua vida, na minha vida. E promete estar conosco até a consumação e até o último dia. Mas esquecemos ou não cremos na promessa. Olhar para o lado com os olhos da fé e ver Jesus ali sentado comigo na cabeceira da minha cama, enquanto as tempestades ansiosas da vida tentam me fazer submergir. E você hoje à noite, naquele quarto, sozinho, no lugar solitário, colocando de volta todas as inquietudes e motivações que estão te inquietando, e os medos. E ali então você lembra, Jesus está aqui, ao meu lado, comigo, no meu quarto. E basta uma palavra, Senhor, tua, para que tudo se aquiete e se acalme no meu coração. Eu creio, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, porque eu quero acreditar nessa tua palavra e quero descansar nela. Ele tem poder para repreender os ventos fortes que atacam a nossa existência, acalmar as provocações da vida, fazer emudecer os gritos de preocupações e fazer com que haja grande bonança. Creia nessa noite, descanse e não peque mais com o pecado da inquietude. Semana que vem, mais 3 atitudes que vão fazer você se desintoxicar das inquietudes da vida. Pai, abençoa o teu povo, que essa palavra fale fundo aos seus corações, e que eles tenham vidas mais saudáveis, pacíficas e doces na tua presença. Em Jesus. Amém.